Todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aproveitando os irmãos em pé, abra a tua Bíblia, livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 2. Um texto muito conhecido de todos nós, mas é o que o Senhor tem colocado em nossos corações para estar falando aqui algo da parte do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 2. Amém, irmãos? Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Somente o versículo 2. Diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu peço que os jovens repitam comigo: som de um vento. Mais uma vez, som de um vento. Muito bem, podeis assentar, dando glória ao nome do Senhor. Para mim, irmãos, é um privilégio muito grande estar junto com os irmãos no culto com os jovens, né? Um culto muito importante, um trabalho muito importante. Vi aqui o líder expressar também a importância que tem os jovens na casa do Senhor, e eu quero dizer para os líderes de jovem que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Pois trabalhar com jovens é trabalhar com o futuro da igreja. Nós não sabemos quanto tempo que Jesus irá demorar para voltar para arrebatar a igreja. Se Jesus demorar 5 anos, 10 anos, o futuro da igreja é esta mocidade. Me lembro, há 8 anos atrás, nós vamos fazer 8 anos de casado, quando eu participava do conjunto de jovens, era jovem e líder de jovem também, e vendo os jovens aqui falando, me lembrei quando eu participava do conjunto. E eu digo para os jovens: vocês podem ter convicção que Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês. Aí dos jovens tem pregador, tem cantor, tem cantora, tem esposa de pregador, e não é fácil, tá bom? Tá ali a Indiamara que sabe, esposa de pregador não é fácil, mas é a chamada que o Senhor tem. Então trabalhar com a mocidade é muito importante. Pastor Pinheiro, Deus abençoe todos os irmãos, pastor Júlio, que Deus possa estar abençoando. Irmãos, Deus tem me dado uma palavra, quero estar falando especificamente com jovens, como o pastor já disse, de 0 a 100 anos, né? Nós vamos aprender a palavra, crendo que o Senhor tem uma mensagem para nós. Somos uma igreja pentecostal, é de costume nosso nós usarmos algumas expressões. Por exemplo, quando alguém pergunta: e o conjunto de jovens de 4 marcos? Aí tem uma expressão que geralmente nós pentecostais usamos. Alguém vai dizer: o conjunto de jovem é fogo puro. Na verdade, expressões. E a irmã fulana do ciclo de oração, você conhece? Conhece ela. Meu Deus, é pé de fogo. Não tem essas expressões? E o pregador, você conhece o pregador fulano de tal? Conhece ele, como que ele é? Meu Deus, o homem é fogo puro, é pé de fogo, sapato de fogo, não sei o que de fogo. Na verdade, são expressões que nós usamos, expressão que a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais usam para falar a respeito de uma pessoa, a respeito de uma igreja, a respeito de um conjunto. Por exemplo, a gente pergunta: não, como que está o trabalho em tal lugar? O irmão vai falar: rapaz, o trabalho está uma bênção, olha, Deus lá manifesta a glória. O culto passado, o culto foi fogo puro, foi uma maravilha, poder de Deus. Quando nós falamos que alguém é fogo puro, sapato de fogo, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? O que é que nós estamos querendo falar com isso? Sabendo que um dos símbolos que simboliza Deus, que simboliza o Espírito Santo, é o fogo. Então, quando nós falamos que alguém é fogo puro,
que alguém é sapato de fogo, que alguém tem o fogo do Espírito na vida, nós estamos querendo dizer que esta pessoa tem em sua vida a presença de Deus. Deus usou para simbolizar a tua presença o fogo. Lá em Êxodo, quando o povo pediu, aleluia, para Deus ir junto com eles, a Bíblia diz que para Deus demonstrar que estava junto com o povo, durante o dia ele ia numa nuvem, uma coluna de nuvem, simbolizando a presença de Deus, e à noite aquela coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo. Então nosso Deus, um dos símbolos que simboliza o nosso Senhor é o fogo, um dos símbolos. Então quando eu falo a mocidade de 4 Marcos, olha, tem a presença de Deus, o Espírito do Senhor está sobre eles. O líder ou os líderes de jovens têm a presença do Senhor, a presença do Senhor está sobre eles. O que eu acho muito interessante, irmãos, é nós entendermos que para existir o fogo é necessário 3 elementos. Eu quero estar falando um pouco a respeito dos 3 elementos do fogo. Qual fogo, pregador? O fogo comum, esse fogo que faz a comida, esse fogo que assa a carne, fogo comum, fogo que nós conhecemos. Para existir este fogo é necessário a união, a junção de 3 elementos. Sem esses 3 elementos não tem o fogo. Se tiver só um elemento, não acontece o fogo. Se tiver só 2 elementos, não acontece o fogo. Para existir o fogo, tem que ter 3 elementos: a união, a junção. Primeiro elemento para existir o fogo é a fonte inicial de calor. O que é isso, pregador? Aquilo que provoca o fogo. A fonte inicial é através daquilo que o fogo se inicia. Por exemplo, um palito de fósforo em proporções grandes é uma fonte inicial. Eu pergunto, que risco tem para nós um palito de fósforo? Que risco tem? O máximo que pode acontecer é você acender ele, segurar ele vir queimar a ponta do dedo, não é verdade? Agora junta o palito de fósforo com 20 litros de gasolina, meu irmão, complica. Por quê? Porque a gasolina é o segundo elemento para existir o fogo. Não só a gasolina. Qual é o segundo elemento, pregador? Primeiro elemento, a fonte inicial de calor. Segundo elemento, combustível. Sem combustível não tem fogo. O que é combustível, pregador? Tudo que se queima. Madeira é combustível, gasolina é combustível, álcool é combustível, diesel é combustível, capim quando está seco é combustível, papel é combustível, carvão que deriva da madeira é combustível, roupa, tecido é combustível. Então tudo que se queima é combustível. Mas tendo a fonte inicial de calor, tendo o segundo elemento que é o combustível, somente os 2 não acontece o fogo. Porque para acontecer o fogo é necessário um terceiro elemento. Qual é o elemento, pregador? O oxigênio. Se tiver o oxigênio, se tiver o combustível e se tiver a fonte inicial de calor, aí acontece o fogo. Nós temos um problema no mundo, principalmente desta época para frente, que é o problema das queimadas. No nosso estado, dessa época para frente, todos os anos é horror a proporção de queimadas no estado de Mato Grosso. Por que, pregador? Porque junta os 3 elementos: a fonte inicial de calor, que é aquilo que provoca o fogo. O combustível, quando eu estava vindo para cá, eu estava observando alguns pontos que estavam queimando na beira da BR. A Indiamara até falou, mas já está queimando. Eu falei, já, porque o combustível está preparado. O combustível, que é o capim, nesta época ele começa a se secar. Vem então a fonte inicial, vem o combustível, o capim que está seco, e vem o oxigênio, porque da agora para frente aumenta o vento. É comprovado, e neste período eles começam até a fazer, trabalhar em cima disso, no mês
de agosto é o mês que mais tem queimado. Por quê? Porque o mês de agosto é um mês de vento, é um mês que venta muito. Tem um foguinho aqui no sítio pequenininho do irmão, e de repente ele não consegue apagar. Vem o vento de agosto e leva o fogo para o outro lado. O fogo que começa em um alqueiro pula para uma fazenda de 100. Se não tomar cuidado, queima tudo. Os irmãos que têm sítio sabem o que eu estou dizendo. Porque os 3 elementos estão juntos. Eu observei isso, já preguei algumas vezes sobre isso. Quando a gente vai assar carne, o tal do crente gosta de carne assada. Quem gosta de carne assada, diga amém. Eu vou dizer amém 2 vezes, porque eu gosto muito, né? E nós temos o costume de fazer carne assada, assar carne. E o tal do crente, pelo menos muitos, não tem paciência, irmão, de ver o carvão pegando fogo. Não é verdade? Acende lá, o carvão vai pegando fogo devagarzinho, não tem paciência. Ou ele pega uma tampa e balança. Se for o meu caso, eu pego um ventilador. Pego um ventilador, coloco uma extensão, coloco pertinho da churrasqueira. Eu escuto até o carvão estralando. Por quê? Porque aumenta o oxigênio. Quanto mais vento, mais o fogo pega. Eu lembro quando eu era jovem, morava na casa da minha mãe. O meu pai na época ainda era vivo. E meu pai, irmãos, ele era meio... Se entrasse com o Sorrisal dentro d'água, ele atravessava o rio nadando, chegava do outro lado, não tinha molhado o Sorrisal. E eu peguei, meu pai tinha comprado um ventilador novinho, branquinho, bonitinho. E eu falei, é hoje, com pressa de comer carne assada, o carvão não acendia logo. Eu peguei a extensão, peguei o ventilador e coloquei quase dentro da churrasqueira. Rapidinho, irmão, a churrasqueira acendeu. Mas quando eu tirei o ventilador, a frente dele era de plástico, já tinha derretido, estava até pingando. Pensa o papai, o jeito que ficou. Mas o que eu quero que os jovens entendam? Tem gente que não está entendendo nada até agora, né? Da agora para frente nós vamos explicar. O que eu quero que os irmãos entendam? Para existir o fogo, tem que ter a união dos 3 elementos. A união dos 3. Sem os 3, não tem fogo. Sem a fonte inicial. Sem, aleluia, o combustível. Sem o oxigênio soprando, não existe o fogo. E o que isso tem a ver conosco? Fazendo um paralelo, uma comparação entre o fogo material, este fogo que eu acabei de explicar, e o fogo espiritual, que é o fogo do Espírito Santo, como eu já disse, que é o símbolo da presença de Deus em nossa vida. Assim como para existir o fogo espiritual é necessário, o fogo material é necessário 3 elementos, assim também para existir em nossa vida o fogo espiritual, o fogo do Espírito Santo, o fogo da presença do Senhor, também é necessário os 3 elementos. E aqui eu quero começar, após essa introdução, pregar o que o Senhor colocou em meu coração. Então, para mim, ser um homem cheio da presença de Deus, esses 3 elementos têm que estar na minha vida. Para os obreiros da igreja, ter o Espírito Santo para me olhar e falar, o irmão Renato, o evangelista Renato, é fogo puro. Para mim dizer isso, ele tem que ter na vida dele a manifestação dos 3 elementos. Para mim dizer que um ciclo de oração aqui de Quatro Matos é uma bênção, é tocha, tem que ter a presença dos 3 elementos. E como estamos em um culto de jovem, para mim dizer que o conjunto de jovens tem fogo de Deus, é fogo puro, o Espírito Santo está com eles, também é necessário que na vida desses jovens tenha os 3 elementos. Primeiro elemento, fonte inicial de calor. Aquilo que provoca em nós é uma pequena faísca que, quando é juntado com os demais elementos, se torna uma labareda. Neste ponto eu quero usar e quero que os irmãos entendam muito bem, por isso que eu estou falando com o passado, para os irmãos, os jovens, compreender o que simboliza simbologicamente nessa passagem. A fonte inicial de calor é o Espírito Santo. É ele que provoca o fogo, é ele que motiva o fogo, é ele que, trabalhando dentro de nós uma pequena faísca, quando junta os demais elementos, se torna o fogo. Então o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade.
O que é o Espírito Santo? O Consolador amado, que foi enviado por Jesus Cristo a todos aqueles que o aceitam como Salvador. Alguém pergunta: eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Se você um dia levantou a tua mão e disse: eu aceito Jesus como o meu Salvador, é automático, irmãos. O nosso corpo, a nossa casa, a Bíblia nos ensina que ela é habitada por algo que não vem de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, aleluia, o Espírito Santo vem. Aquele que estava na casa, que é um espírito maligno, ele sai e o Espírito Santo entra em nossa vida, ele mora dentro de nós. O apóstolo Paulo ensinou dizendo: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. O que eu quero que os jovens entendam? O Espírito Santo, ele mora dentro de você. O que eu quero que os obreiros entendam? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, e é ele que nos impulsiona a estar na presença de Deus. Você que está aqui, você não veio porque você teve força própria. É o Espírito Santo dentro de você que falou no seu íntimo, dizendo: vai lá, porque Deus tem uma bênção. Vai lá, porque você vai ser abençoado. Vai na minha casa, porque hoje você vai ouvir a minha palavra e vai sair de lá cheio do poder do Espírito Santo. Tem dias que nós estamos tão desanimados e até pensamos: hoje eu não vou na igreja não. Mas de repente tem alguém que fala até assim, mas de repente alguma coisa parece que falou: vai lá. Essa alguma coisa, irmãos, é o Espírito Santo que mora em você. Ele está bradando dentro de você e quer que você entenda que o melhor lugar para se estar nesta noite é aqui na casa de Deus, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, e sabendo que nesta noite Ele tem algo para a tua vida, Ele tem algo para a tua família, Ele tem algo para a tua vida espiritual, Ele tem uma bênção. Se você chegou aqui triste, Ele tem alegria para te dar. Se você chegou aqui cansado, Ele tem força, Ele tem força, Ele tem força para você. A fonte inicial mora dentro de nós. Jesus um dia soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Eles não estavam recebendo o batismo, eles estavam recebendo o Espírito dentro deles. O Espírito já está dentro de nós, meus irmãos. Ele mora, ele está, ele habita. Eita glória! Ele permanece dentro de cada um de nós. Mas para nós sermos um crente pentecostal, aquele crente que chora, aquele crente que dá glória, aquele crente que tem os dons espirituais, o Espírito Santo, aleluia, que mora dentro de nós, tem que juntamente com ele, tem que ter os outros elementos. Qual é o segundo elemento? Como eu já disse, o combustível. O Espírito Santo, ele é a fonte inicial, ele que provoca o fogo, mas sem combustível, irmão, não tem fogo. O Espírito Santo, ele vem de Deus, é o trabalhar de Deus em nossa vida. O combustível é o nosso trabalhar em nossa vida, é nós que buscamos. Deus, aprenda jovem, Deus nos dá o Espírito Santo, mas Ele não nos dá o combustível. O combustível somos nós que temos que buscar. Qual é o combustível? Não estou entendendo ainda, vou explicar. Primeiro combustível na vida do crente: oração. O Espírito Santo, ele mora dentro do crente, mas se o crente não orar, irmão, ele vai continuar um crente morto. É verdade ou mentira? O Espírito Santo, ele mora dentro do crente. Segundo, se o crente não jejuar, não vai ter fogo. Não tem jeito do crente ser um crente pentecostal se ele não orar e se ele não jejuar. Não tem jeito. Não é verdade? Para existir um fogo espiritual na sua vida, na minha vida, tem que ter o Espírito, mas tem que ter combustível. Se não tiver combustível, não tem fogo. Só para os irmãos entenderem. Nos outros meses, eu disse que da agora para frente começa as queimadas. Há poucos dias atrás estava chovendo muito, poucos meses. Pelo menos lá na minha região, chuva todos os dias. Você chegava naquele passo, não estava verde, você não via fogo. E o oxigênio? Tinha. E a fonte inicial de calor? Também tinha.
Você podia pegar um fósforo e acender, jogar no capim e não ia pegar fogo. Tinha a fonte inicial, tinha o oxigênio, mas não tinha combustível. O mato estava verde. Mas agora com o mato seco, irmão, que é combustível. Ei, meu irmão, se você riscar um palito de fósforo e jogar lá, vai virar um problemão muito grande. Vai pegar fogo no pasto do pessoal por aí. Por quê? Porque tem a união dos três. Não estou entendendo, vou te explicar. Quem veio aprender a palavra, diga amém. Deus vai falar, irmãos, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que nós precisamos ouvir. O que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo: olha, meu filho, o meu Espírito Santo, ele está na tua vida. O meu Espírito Santo, ele mora dentro de você. Mas tem uma coisa, você não tem combustível para queimar. Não tem combustível. O tanque está vazio. O tanque está seco. Eu que sou mecânico entendo um pouquinho. Um carro, para ele funcionar, um carro que é gasolina, álcool e gasolina, ele necessita também dos três elementos. O combustível, que nós sabemos, é o álcool e a gasolina. A faísca, a fonte inicial, que é as velas, a ignição, as velas, e o oxigênio que vem do filtro. A gente fala: já trocou o filtro de ar? Se entrar poeira ali, não dá um problema no motor. Por quê? Porque necessita. Se você quiser fazer um carro não pegar, é só você tampar a entrada do ar e não pega. Se você quiser afogar um carro sem entrar dentro dele, você arranca a tampa do filtro de ar, tampa ali, o carro vai afogar na hora. Por quê? Porque falta o oxigênio. Tem que ter os três elementos. Alguém fala: meu carro está ruim, está falhando. Vai na oficina, o mecânico fala: tem que trocar as velas. Porque é a fonte inicial, é ela que joga a faísca. Dá problema no combustível, meu irmão, que é um dos piores. Eu acho que eu já até falei isso aqui de outras vezes que eu vi. O carro, quando acaba o combustível, é uma tribulação. É uma tribulação. A moto também. Eu trabalho hoje em uma empresa que é 6 quilômetros para lá de Pontes Lacerda, lá na Polícia Federal, na Tabocas. Dá 6 quilômetros. Esse dia eu estava vindo almoçar, tem uma vizinha, estava vindo almoçar e a moto acabou o combustível no meio do caminho, na BR. E eu empurrei mais ou menos 2 quilômetros para chegar no posto. Na hora eu lembrei: acabou o combustível. A faísca tinha, o oxigênio tinha, mas não tinha combustível. Agora, irmãos, estamos vivendo em uma época de muitos crentes que não tem combustível. O Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando, ele está falando, ele está operando. E alguém vem no culto e fala: e o culto hoje foi ruim. Sabe por quê? Porque na tua vida não tem combustível, não tem oração, não tem jejum, não tem palavra, não tem adoração. Porque se existe um combustível na vida do cristão, meu irmão, que faz o fogo incendiar, é a adoração. O crente que adora, o fogo pega. O crente que adora, o Espírito trabalha. Quando a igreja adora, Deus opera maravilhas. Estamos vivendo época, nós que pregamos bastante, andamos por aí, tem lugar que a gente chega e a gente molha o paletó, irmão. A gente prega. E a gente paga um preço por isso, porque os irmãos que pregam sabem disso. E nada acontece, a culpa não está no pregador, a culpa está em quem está ouvindo, que não tem combustível. O Espírito tem, o oxigênio tem, mas não tem combustível para queimar. Não tem combustível. A minha mãe tem um costume, eu acho que ela parou. Acho que ela até parou com isso. Ela usa o isqueiro, agora daqui a pouco eu vou fazer até uma ilustração. Ela usa o isqueiro e ela gosta de usar o isqueiro sem gás para acender o fogo. A Jamara sabe disso e eu também sei. Ela liga ali o fogão e pega o isqueiro sem gás e ela vai na primeira, tudo tem acende. Nós que não temos costume, irmão, nós liga ali e vai riscando, o negócio não pega. A hora que pega de uma vez. Queima tudo. Falta de combustível. O culto é com jovens, eu quero falar com vocês, jovens. Estamos vivendo uma época, como eu disse, vocês são o futuro da igreja. Estamos vivendo uma época, me desculpe, eu tenho que falar a verdade. Amém, irmãos? Eu vim pregar a palavra. Estamos vivendo uma época que a maioria, eu sei que aqui tem homens, jovens, moças de Deus, mas a maioria dos jovens deixaram de buscar a presença de Deus. Me desculpe por essa verdade, mas eu tenho que pregar. Já não ora mais. Já não jejuma mais. E o Espírito Santo manda eu dizer para alguém
que ele sente saudade de ouvir a tua voz. Ele sente saudade quando você orava pelas madrugadas. Ele sente saudade quando você acordava de manhã e via um banquete na tua frente e você falava: não, hoje eu vou oferecer um jejum ao meu Pai. Quando chegava no culto, meu irmão, no hino da harpa já estava dando glória. Não era assim? Você se lembra? Você se lembra? Você fala: antes eu era crente. Tem gente que está vendo o passado, não é assim? Nossa, como eu era crente, eu orava, Jesus está querendo é o presente. Jesus quer combustível na tua vida, porque o Espírito Santo, ele está pronto para trabalhar. Os irmãos vão concordar com o que eu vou dizer. A melhor coisa que tem é estar perto de alguém que é pentecostal. Não é verdade? Como é gostoso você vir num culto e sentar do lado de um homem que adora. Como é gostoso você vir no culto e sentar do lado de um pastor que está adorando, que está glorificando. Esses tempos eu fui em um culto e quando eu cheguei lá, sentei do lado de um abençoado. E durante o culto inteiro, ele ficou mexendo no celular, irmão, mexendo para lá, mexendo para cá. Não sei o que ele estava fazendo, mas adorando que não era. Todo mundo sentiu, todo mundo recebeu, e ele não recebeu nada. Por quê? Porque não tinha combustível. Ei, meu irmão, esta casa ainda é a casa de Deus. Aqui é lugar de reverência, é lugar de adoração, é lugar de exaltar, é lugar de glorificar Ele. O povo de Israel, quando ia ler a lei, se vocês verem no Antigo Testamento, durante horas eles ficavam em pé. Enquanto os escribas estavam lendo, eles estavam em pé. Homens, mulheres, crianças, por horas ouvindo a palavra de Deus e chorando. Ei, meu irmão, estamos vivendo época difícil. Aí alguém fala: o cantor não está com nada, o pregador não está com nada. Ei, crente, quem não está com nada é tu, porque tu não tem combustível mais para queimar. O combustível já acabou, o tanque está na reserva, o Espírito está querendo trabalhar, mas não tem combustível. Combustível, quem busca somos eu e você. Não tem jeito. Não tem jeito de você buscar combustível para mim. É pessoal. Cada um busca o seu. E quem quer mais, busca mais. Não é verdade? Quem quer viajar para longe, quando você vai pertinho, irmão, você chega no posto e fala: põe 50 reais de gasolina. Põe 20 reais, você vai pertinho. Mas quando você vai para longe, você chega no posto e fala: completa o tanque, por favor. A viagem toda combustível é muito. Não entendi, vou te explicar. Se você quer chegar no céu, meu irmão, você tem que ter combustível. Aleluia. O problema, que a Bíblia diz, 5 loucas e 5 prudentes, elas eram exatamente iguais. A cor era igual, a aparência era igual. A diferença é que 5 tinha combustível sobrando e 5 não tinha. O que eu fico perguntando: será que quando Jesus voltar, irmãos, vai encontrar em nós combustível? Será que vai ter combustível? 3 elementos para nós sermos pentecostais, cheios de Deus, para sermos avivados. Primeiro elemento, aleluia, a fonte inicial, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Segundo elemento, combustível. Se você tiver combustível. Terceiro elemento, oxigênio. O que é o oxigênio? O oxigênio é o trabalhar do Espírito Santo. Quando o crente, o Espírito já mora dentro dele, mas ele tem combustível, oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Aí vem o terceiro elemento, que é o oxigênio, o trabalhar do Espírito Santo. Começa a trabalhar sobre ele, começa a tocar nele, começa a encher ele. Então o terceiro elemento é o trabalhar do Espírito Santo. Aqui eu quero voltar no texto que eu li, Atos capítulo 2 e verso 2. De repente,
no capítulo 1 diz: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento. Me chama a atenção, por que de um vento? Antes do Espírito Santo me mostrar isso aqui, eu não entendia. Eu lia por muitas vezes Atos 2 e não entendia por que o som de um vento. Não poderia ser um som de uma trombeta? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do sol, do céu, um som de uma trombeta. Poderia ter sido um outro som, mas por que o som de um vento? Não era um vento. Tem uns hinos, já viu algum hino que diz que de repente estavam todos ali e veio um vento. Não é um vento, é um som de um vento, muito claro. Não tinha um vento, mas barulho de um vento, um som de um vento. Nós aprendemos, irmãos, para nós entender, Jesus quando veio na terra, durante o seu ministério terreno, 3 anos e alguns meses aproximadamente, Jesus escolheu os seus discípulos. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, os discípulos estavam dispersos, pois tinham esquecido da promessa de Jesus que ele ia ressuscitar. Quando Jesus ressuscita e encontra com eles, Jesus então começa a falar com eles. E Jesus diz: olha, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto vós seja revestido de poder. Jesus então sobe. A Bíblia diz que durante 10 dias os irmãos ficam no templo, orando. Eles já tinham o Espírito Santo na vida. Primeiro elemento. Durante 10 dias, irmão, de oração, imagina, oração, jejum, consagração, 10 dias, eles tinham então o combustível. O que faltava para incendiar? O que faltava para pegar fogo? Faltava o oxigênio. Por isso que Lucas escreveu dizendo: e de repente veio do céu um som de um vento. Lucas estava dizendo: olha, agora uniu os 3 elementos. Aí a Bíblia diz que quando eles escutaram o som de um vento, foram repartidas por eles línguas como que de? Não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Hoje eu estou pregando um pouco diferente, né, irmão? O que a Bíblia está querendo? É por aqui mesmo que Deus quer. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Línguas como que de fogo. O escritor está querendo dizer: assim como o fogo queima, a língua que eles ouviram queimava o coração dos ouvintes. Assim como o fogo é algo que tem poder, a língua que os ouvintes ouviam impactava a vida de quem estava ali. O interessante é que a Bíblia diz que de repente aqueles que estavam por lá de fora começou a olhar algo diferente dentro do templo. Por quê? Porque o povo foram cheios do fogo do Espírito Santo. Aleluia. O fogo pegou 120 irmãos. Imagina, irmão, quando Deus resolve encher 3, 4 irmãos dentro de uma igreja dessa, já faz um piseiro santo, não é verdade? Ó, a glória desce, o povo sapatinha. Imagina 120 irmãos cheio. O povo pulava, o povo batia palma, o povo rolava no chão. De repente alguém do lado de fora começa a olhar, e a Bíblia diz que alguns pensaram: estão embriagados, estão bêbados. Mas Pedro se levanta. Aqui, irmãos, é o que eu quero dizer com os jovens. Ei, jovem, o Senhor te chama para te levantar como pregador, para te levantar, aleluia, para ser usado nas mãos dele. Pedro se levanta e diz: ei, aleluia, nós não estamos embriagados coisa nenhuma. Isso aqui é a promessa do Pai, é a promessa do Pai, é a promessa do Pai, é a promessa do Pai. O que aprendemos? Para a promessa do Pai se cumprir em nossa vida, temos que ter combustível. Você tem promessa, meu irmão? Busque combustível. A Bíblia diz que Pedro prega uma mensagem, eu creio que aproximadamente uns 40 minutos. Aí Pedro faz o convite e a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Aí eu fico perguntando: por que hoje nós pregamos tanto e poucas pessoas aceitam? Sabe por quê? A diferença está aqui. Presta atenção, nós já vamos terminar. Vou fazer só uma ilustração. A diferença está aqui.
Pedro orou 10 dias e pregou 40 minutos. Não é verdade? 10 dias e pregou 40 minutos. Nós oramos 40 minutos e queremos pregar 10 dias. Hã? A Bíblia diz que aonde Pedro passava, ele não conseguia orar por todo mundo. O que eles fizeram? Colocou o povo doente, deitado na calçada, e falou: Pedro, você vai passar. Passa contra o sol. A sua sombra, quando tocar neles, eles vão ser curados. Pedro começava a caminhar, a sombra de Pedro ia tocando num paralítico, de repente o paralítico pulava e saía andando. A sombra de Pedro ia passando em alguém que era cego, de repente ele levantava e dizia: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Alguém que estava leproso, a sombra de Pedro passava sobre ele. Ele olhava e falava: eu estou limpo, eu estou limpo. Será que você está limpo, meu irmão? Porque a sombra de Jesus está aqui para passar sobre você nesta noite e fazer um milagre. Atos capítulo 3, quando os discípulos foram para a oração, chegaram na Porta Formosa, tinha um camarada pedindo esmola. Não é assim que a Bíblia ensina? Quando eles pararam, olhou para eles e falou: olhe para nós. Olhe para nós. Quando eles olhou achando que ia receber uma esmola, Pedro olhou e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Agora hoje nós temos ouro e temos prata, mas não temos o que Pedro tinha. É verdade ou não é verdade? Se alguém pedir uma esmola, é mais fácil arrancar 10 reais do bolso e dar e falar: vai comer um lanche para filho, do que falar para ele: levanta e anda em nome de Jesus. Mas o Espírito não mesmo é: o que falta é combustível. Jovem, o que falta é combustível. Esta é a palavra que Deus tem para nós. Peço que a Diamara traga, eu vou fazer uma ilustração para nós entender. Eu acho que eu vou colocar por aqui assim. Aqui, todos estão enxergando? Sim, né? Nós vamos fazer uma ilustração do que nós pregamos aqui. Aqui tem os 3 elementos. Primeiro elemento, a fonte inicial. Ainda bem que tem gás. A fonte inicial de calor, que é o isqueiro, símbolo do Espírito Santo. Nessa pregação que eu estou falando, tá bom? Temos a vela. Está um pouquinho rosa porque estava misturado com os negócios na casa. Temos a vela, que é o combustível. Então olha, a nossa vida, a minha vida, a vida do Jó, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Quando você ora, deixa eu... Quando você ora, quando você busca a Deus, o Espírito Santo, ele trabalha. Em volta desta vela, sem nós vermos, tem o oxigênio. O Espírito Santo, então, ele começa a trabalhar no crente que ora. O jovem que ora, o jovem que jejua, o Espírito Santo mora dentro dele. De repente o Espírito Santo, ó, incendeia ele. Aí o jovem fica assim. Bonito, não é? É um jovem que tem o brilho do Espírito Santo. É um jovem que adora. É um jovem que dá fruto. É um jovem que não tem namoro escandaloso. É um jovem que é pentecostal. É um jovem que fala em língua estranha. É um jovem que canta. É um jovem que prega. É um jovem que no trabalho ele dá exemplo. É um jovem que na faculdade ele é conhecido como um crente salvo, remido no sangue do Senhor. É um jovem que tem autoridade de Deus. É um jovem que profetiza. É um jovem que tem visão. É um jovem que não falta no culto de ensino. É um jovem que gosta de escola dominical. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está na vida dele. É uma irmã que tem autoridade. É um obreiro que quando prega o fogo desce. É um obreiro que quando ensina a igreja recebe.
recebe, é um diácono que não dá trabalho para o pastor, é uma irmã, oramandora, chequendorabai, que é exemplo dentro de casa, é um obreiro, andou, chequetuquito, que tem exemplo na sociedade, é um crente que quando alguém olha, fala que ele é crente, eu vejo o brilho nele, eu vejo o fogo nele, eu vejo o espírito nele, eu vejo a graça nele, eu vejo o poder, ora, onde cochecondoroba, porque irmão, porque tem o espírito, porque tem combustível. Se você tiver combustível, você vai sair daqui aceso, você vai sair daqui, quem está sentindo? Quem tem combustível aí? Quem tem? Só quem tem, só quem tem, só quem tem, o jovem que tem, cadê? Deixa eu ver a irmã que tem, o Espírito Santo, o poder, o fogo do céu, a glória, Quem tem, quem não tem, mas vamos fazer o quê? Quem tem, quem não tem que buscar. Se você tem, você está sentindo, mas se você não tem, busca, que você vai sentir a presença dele. Olhe para cá para nós terminar. Aqui está a união dos três elementos: o Espírito Santo, fonte inicial, o combustível, tomara que não apaga, o combustível, que é a vela, e o oxigênio, que nós não vemos. Só que você desliga o ventilador, esses dois aqui, por favor. Só que tem um enxerido na história, irmão. Esse aqui é um enxerido. Esse aqui, irmãos, simbologicamente é o canela de taboca. Quem que é esse? O inimigo das nossas almas. O crente está daquele jeito, ó, pegando fogo, aceso, pentecostal, dando fruto, ganhando almas. Aí tem o inimigo. O papel do inimigo é atrapalhar o agir de Deus. Como eu já disse, fonte inicial é o Espírito, combustível é as nossas orações, o que nós pagamos, o preço, o sacrifício que nós fazemos, e o oxigênio é o trabalhar do Espírito Santo. Você é um crente assim, o papel do inimigo é abafar o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. O papel dele é esse. Aí o inimigo vem, ó, te abafa. De repente vai acabando o oxigênio. Você vai perceber que devagarzinho o fogo vai apagando e apaga. O que aprendemos? Aquele irmão que antes era toque, ele falava, rapaz, o irmão não falta um culto. O pastor falava, o irmão pensa. O irmão, você dá uma palavra, de repente ele começa a sumir da igreja, vai fraco. De repente apaga. Aquele jovem que dava fruto, aquela moça que quando o inimigo mandava aquele laço desse tamanho, dos olhos verdes, e você via que era um laço, quando ele chegava, você repreendia e falava, sai em nome de Jesus, que eu sou filha de Deus. Por quê? Porque tinha fogo do Espírito. Eu estou falando do fogo do Espírito, irmão, não de fogo estranho, tá bom? Fogo do Espírito. Sai em nome de Jesus. Deus repreendia. Quando o fogo apaga, irmãos, e vem, não precisa nem de ter os olhos verdes, que você... Por quê? Jovem, é isso que eu quero que vocês entendam nessa palavra. Estou pregando assim para vocês entenderem. Precisamos hoje é de Bíblia, é de palavra na vida do crente, não é verdade? O que eu quero que vocês entendam, vocês não podem deixar o fogo do Espírito apagar na vossa vida. Vi um testemunho de um pastor que era um pai de santo, fazia trabalhos espíritas, e um dia o guia dele pediu para ele sacrificar uma moça. Ele foi na porta da escola, observou, falou, aquela, pegou, levou para um lugar que ia sacrificar ela, oferecer um sacrifício
a ela um sacrifício maligno através da vida dela. Mas quando chegou no lugar, aquela moça, ele não sabia que na vida dela tinha o Espírito Santo. Quando ela olhou para ele, estendeu a mão e disse: sai em nome de Jesus. A Bíblia diz que, a história diz, ele contando o testemunho, que ele caiu por terra e não viu mais nada, e ela foi embora dando glória a Jesus. O que eu quero que vocês entendam? O crente que tem o Espírito Santo, ele é um crente diferente. Aí o inimigo, eu já vou terminar porque o tempo já foi embora. O inimigo, ele tampa. O que é esse que o inimigo lança para atrapalhar, jovens e igreja? Atrapalhar o agir de Deus. Primeiro, vaidade. A vaidade, irmãos, ela vem na vida do camarada, na vida do crente, para atrapalhar o agir de Deus. Segunda coisa, o mau uso. Escute bem, o mau uso desta tecnologia que temos, Facebook, WhatsApp, tudo isso aí. O mau uso, não saber usar. O inimigo abafa e o fogo do Espírito apaga. Tá certo? Outra coisa, vou dizer porque é coisa de jovem. Namoro que não agrada a Deus. O jovem é crente pentecostal, começou a namorar que não agrada a Deus, irmãos, o negócio, ó. E aí, pregador, eu estou nessa situação. Acabou? Não. Se você reconhecer e voltar e dizer: Senhor, eu preciso do teu trabalhar, o Senhor vai tirar o inimigo. O inimigo que estava tampando a vaidade, tudo aquilo, se você reconhecer, arrepender, Jesus tira. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Ele começa a dizer: você precisa orar mais, você precisa buscar. Aí você começa a orar, você começa a jejuar. Aí o Espírito Santo vem na tua vida e ó. Aí aquele que estava apagado agora está aceso de novo. Aquele que pregava parou, vai voltar a pregar. Aquele que cantava parou, vai voltar a cantar. Aquele que profetizava nunca mais profetizou, vai voltar a profetizar. Aquele que dava fruto e nunca mais deu, vai voltar a dar fruto, porque o Senhor vai encher a tua vida do fogo espiritual. Quem entendeu, diga amém. O meu papel foi cumprido, irmãos, que é pregar. Agora é a hora de nós irmos para Atos 2. De repente veio do céu um som de um vento. Eu estou escutando espiritualmente nesta noite o som de um vento para esta igreja. E não é vento de contenda, não é vento de tempestade, é o vento do Espírito Santo que vai soprar dentro desta casa. Eu peço que todos fiquem em pé. Eu quero pedir para uma jovem que cantou. Como que é o nome? Samara? Isso. Cantar um hino. Prepara rapidinho. Pode ser o mesmo que você cantou, o mesmo. E eu quero, antes de orar pelos jovens, eu quero fazer um convite. Qual é o convite? Você, quem sabe, está afastado da igreja ou nunca foi evangélico, mas você veio aqui hoje e ouviu a palavra. Jesus te chama. Jesus quer te salvar. Jesus quer fazer você brilhar. Jesus quer te dar o Espírito Santo. Como que eu faço para receber, pregador? Aceite a Ele como Salvador. Como eu faço para aceitar? Levanta a tua mão assim, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. E a partir de hoje, você vai ser um crente salvo e remido, lavado pelo sangue de Jesus. Tem alguém para Jesus? Onde está um jovem, uma moça? Está vindo o pai do... Vai lá, ajuda seu pai. É o som de um vento. É o som de um vento. É o som de um vento. É o som de um vento.
O Espírito Santo tinha me mostrado aqui, aleluia, o som de um vento que vai soprar sobre esta igreja nesta noite. É o som de um vento. Onde está a segunda vida? Jesus te chama. Jesus quer dar a verdadeira alegria. Não essa alegria do mundo, a verdadeira. Está vindo mais alguém? Quantos podem dar um glória ao nome de Jesus, irmão? Quantos podem adorar Ele? Urabacala mandura xeremenagaia. Nesta noite Jesus quer transformar as vidas. Nesta noite Jesus quer transformar alguém que está aqui. Está vindo mais alguém? Se der, dá um sinal se está vindo. Oramandora xandoraia naraioé. Oi andore cheia. Quantos pode adorar? Quantos pode adorar? Quantos podem? Quantos? Só os que podem. Só os que o decoxai andora baia da gacha. É noite de salva. A palavra foi pregada, irmãos. Quando a palavra é pregada, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova. Onde está mais uma vida? Eu sei que tem. Faça assim com a mão e venha. Faça assim. Jesus te chama. A quarta pessoa. Você que está triste, Jesus quer te dar alegria. Você que está querendo, aleluia, até pensando, o Senhor está me revelando algo aqui, que tem alguém que por esses dias atrás estava pensando até em tirar a própria vida, de tanta tristeza, tanta depressão. Jesus te chama. Ele quer te dar vitória hoje. Ele quer te dar vitória. É hoje, é hoje. Cadê? Faça assim com a mão. Ele te chama. Ele te chamou. A lamandura é cheia. Oramandura é cheia. Oramandura é cheia. Oraion. Anduri kituri giduri gide. Arugi duri giduri gidari gidori gido. Anaganogo chega no godo. Ayudurugudugudugude. O Espírito está aqui. Ele está sobre mim nesta noite. Orecando. Aidocondo. Aidocondego. Andureche. Oridecai. E ele está me dizendo aqui que tem crente que estava apagado, mas ele vai acender ele hoje. Vai acender. Vai. Olha o fogo aí. Olha o fogo aí. Olha o fogo. Olha ele aí. Onde está a quarta vida? Jesus te chama, é hoje. Pregador, tem que resolver alguns problemas primeiro. Não, venha do jeito que você está. Ele vai te ajudar e você vai resolver os problemas. É hoje. Cadê? Tem mais alguém? Eu já quero terminar, irmãos. Já passei muito do horário. Aonde está mais uma vida? Alô, Anderico. Eu quero agora convidar os jovens. Todos os jovens aqui na frente. Todos os jovens. E Deus está me falando um negócio aqui, pastor. Deus está me dizendo que tem jovem que estava apagado. Tem jovem que o inimigo tinha conseguido tampar ele. Ele estava apagado. Já não dava mais fruto. Mas Jesus manda eu dizer que nesta noite vai ser aceso. Vai ser. Tá vindo mais uma vida lá? Tá vindo? Se tá, dá o sinal. Oramachure dero. Tá aceitando Jesus, tá? Oné. Alá, oração. Nós vamos orar e Jesus vai dar vitória. Ele vai. Olha o fogo aí. Pertinho de você. Tá pertinho. Oramachure guidó. Pode soltar o hino. Pode soltar. Enquanto vai cantar, Jesus vai tocar no jovem. Ei, jovem, não segure não. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Oh, glória! Eu preciso de um milagre.
vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo o som de um vento. É som de vento, é som, é som, é som, é som, é som, é som de vento. Eu peço que o sobreiro me ajude a orar. Desça lá, coloca a mão na cabeça dos jovens. Desça lá, por favor. Vamos, meu irmão, coloca a mão na cabeça do jovem lá. Ora por eles. Ora, 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 ora. Jesus vai passar aqui agora. Jesus vai passar aqui agora. Ele vai, ele vai, ele vai. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Receba fogo do céu agora. É fogo, 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 é fogo. Receba mais, 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 receba. Urabashaya, 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 Urai, 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 Orebarabashone Biriga. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer fogo? Quem quer? Quem quer fogo? Quem quer? Só 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 quem quer? Orabacoa, Orabacheia, 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 Orai, Orai, Oderovaia, Orai, Adoreguei. Quem tem? Receba ele agora. Mais, 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 mais. Receba ele aí. Ele transforma, ele transforma, ele transforma, ele transforma, ele transforma. Oh, glória! Ressuscita-me. Quantos podem dar um glória? Mais uma vida que aceitou Jesus. Mais uma vida aceitando Jesus, aleluia, mais uma vida está aceitando a Ele, é assim que Ele faz. Lá atrás, irmãos, tem um irmão de camisa, acho que é verde, está com a mão assim, levanta a mão assim, o último lá de trás, aquele irmão lá de trás, por favor, aquele irmão lá de trás, chama ele, faça assim com a mão. É o senhor que olhou para trás mesmo, faça assim, faz favor aqui, vem aqui, o Senhor tem algo para entregar nas tuas mãos hoje, não é amanhã não, é hoje que Ele tem um milagre para a tua vida. Olha para mim, eu quero chegar perto do Senhor.
O Senhor Jesus manda eu te dizer. Faça assim com a mão, ó, coloca a mão assim. Agora faça assim com a mão. Jesus manda eu te dizer, essa foi a visão que eu vi. Jesus manda eu te dizer que está abrindo as portas para você. Jesus manda eu te dizer, Rebaia Sukidori Guinei, que dentro de algum tempo, pouco tempo, muitos não vão entender o que o Senhor fez na tua vida e na tua família. Alguém vai olhar e vai dizer, o que é isso? Aí alguém vai lembrar, o Senhor abriu as portas, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quem acredita, agora receba a alegria dele, receba a alegria dele agora. A igreja estende a mão, nós vamos orar para as pessoas que aceitaram. Abraça o teu pai, é um livramento de Deus. Eu quero que os jovens, rapidinho, abraça, moça com moça, rapaz com rapaz. Nós vamos fazer mais uma oração daqui a pouco. Pai bendito, em nome de Jesus. Ei, irmãos, quando o Senhor fala é muito bom. E Ele falou para mim que nesta noite ia ter um som de um vento nesta casa. Um som de um vento, um som de um vento. Pai bendito, em nome de Jesus eu te peço. Perdoa, Pai, os pecados. Escreva o nome dele no livro da vida. Pai, eu te peço, transforma Uribiduricanda cheia, este livramento que o Senhor tem me mostrado, Pai, livra ele, Deus, pelo teu poder e a tua glória. Pai bendito, em nome de Jesus, eu apresento esta vida que precisa de uma libertação. É libertação que ele precisa, Jesus. O Senhor sabe, Pai, o organismo dele precisa de uma libertação nesta noite. Pai, liberta ele agora. Liberta ele agora. Escreva o nome dele no livro da vida. O que ele faz a partir de hoje não vai fazer mais, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Pai bendito, em nome de Jesus, perdoa os pecados, escreva o nome no livro da vida. Dê vitória, Pai, para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Ai, oderechei. O Senhor me mostra algo aqui, irmãos. O Senhor me mostra um pequeno tumor que está começando na parte esquerda de trás da nuca desta jovem. Uma visão nitidamente que eu vejo, um pequeno tumor que está iniciando nesta parte. Por isso que sente dores atrás da cabeça, mas a partir de hoje não vai sentir mais, porque Jesus chegou primeiro e está tirando o tumor. Ele está tirando, ele está olha só o que Jesus vai fazer aqui. Tumor agora, em nome de Jesus. Durigudo, andicuniquitu, enactugne, alu, vespec tukbex mictó. Agora, em nome de Jesus, eu te repreendo agora e peço, pelo poder do nome de Jesus, sai agora, sai agora, sai agora. Ia ter que fazer quimioterapia, mas não vai mais, porque Jesus chegou primeiro. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chegou. Ai, segura ele aqui. Segura. Deixei. Tomou. Agora. Em nome de Jesus. Sai. Agora. Dores na cabeça. Sai. Agora. Em nome de Jesus. Ela é tua filha? É? Seu sobrinho que é parente? Não é nada não. Então abraça ela assim mesmo. Abraça. Porque Jesus...
filha na fé. Jesus está fazendo um milagre na vida dela. Ele está. Eu já vou terminar, mas eu não posso sair antes de orar.